Na vida, nós somos influenciados o tempo todo. Isso não é mal, porque não nascemos com os nossos pensamentos já formados. É a partir do nosso ensinamento dentro de casa, do nosso convívio com os nossos amigos, é a comunidade que nos cerca, que nós vamos nos posicionando diante da vida. Então, não é mal. O problema é quando nós paramos de acreditar naquilo que faz sentido para nós, para seguirmos algo que não é tão legal. A nossa personagem de hoje é uma pessoa livre das influências. Uma mulher que não se corrompeu diante da circunstância da vida. Eu sei que você já deve ter visto pessoas próximas de você mudando o seu caráter, o seu posicionamento para um status social. Uma posição na sociedade, um cargo na empresa, né? E nós vemos pessoas deixando algo importantíssimo na sua vida para atingir algo que elas acham que é necessário. Mas também você já deve ter visto muitas pessoas arrependidas de ter mudado de posicionamento e perdido um tempo da sua vida correndo atrás daquilo que não faz sentido para ela. Bom, a nossa personagem é encontrada em 2 Reis, capítulo 18, versículo do 1 ao 3, que diz assim: No terceiro ano de Oséia, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Bom, o que nós temos sobre ela é apenas o seu nome registrado por causa do seu filho. O seu filho, que foi um homem bom e temente ao Senhor, deixa aqui então, entre as entrelinhas, que ele teve uma grande mãe. É ou não é verdade? Nós sabemos que Abi conseguiu então transportar todo o seu pensamento bom para o seu filho. Por que eu digo isso? Porque se nós formos ver em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2, nós vamos entender um pouquinho sobre o pai de Ezequias. Então diz assim: no 12º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não foi um bom rei. Ele não foi um rei que deixou uma marca positiva na sua geração. Mas, em compensação, Abi, esposa desse rei impiedoso e mau, consegue deixar um legado para o seu filho. O filho que assume o trono jovem ainda, com 25 anos. E a palavra do Senhor está nos dizendo que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando seu pai perde o trono, ele assume e traz um novo tempo para aquele povo. Ele derruba todos os altares de idolatria e coloca ali a presença do Senhor aonde ela é devida. Isso vem de quem, esse ensinamento? Quem influenciou Ezequias? Sua mãe esteve com ele, a sua mãe compartilhou sua vida com ele, deixa então uma marca registrada no seu filho. Nós precisamos entender que aquilo a qual nós acreditamos e confiamos não pode ser transformado pela posição que a gente assume. Não sabemos aqui como procedeu esse casamento, né? Não sabemos aqui qual foi a forma dessa união entre Abi e Acás. Não tá explicando, mas tá nos falando que essa mulher consegue sim deixar uma marca no seu filho. Porque provavelmente Ezequias, se tivesse outra mãe, talvez não seria tão bom quanto ele foi. É ou não é verdade? Porque a mãe consegue, então, fazer com que a má influência do seu pai não atinja o seu filho. Olha que interessante, né? Se nós formos ver, tão poucos relatos sobre ela, mas algo que, mesmo sem saber a história, nós entendemos que ela foi livre das más influências. Ela não se deixou contaminar pela posição social que ela assumiu. Ela não deixou influenciar pelo pensamento incrédulo do seu esposo. Ela continuou firme e convicta no que o Senhor tinha para fazer na vida dela.
tudo da vida dela condiz com quem ela foi. O nome Abi significa meu pai é o Senhor. Ela faz jus ao seu nome. Ela faz jus àquilo a qual o pai pensou quando foi registrar, né? Se você for ver naquela época, todos os nomes tinham um significado muito importante. Não se colocava nome no filho porque era moda ou era bonitinho na época, mas todos os nomes são dados às pessoas porque algo acontece. Então, esses pais dão o nome de Abi para ela porque sabe que Deus é o Senhor. Então, o pai de Abi e a mãe de Abi provavelmente eram tementes ao Senhor, crentes no Deus vivo. Passam para ela isso, né? Porque olha, até o nome do pai dela tá escrito, filha de Zacarias. Então ela tinha uma genética, uma geração atrás dela que também foi temente ao Senhor. E aí, qual vento de doutrina você tem seguido? Aquela que você sabe que é boa para você e a que vai te levar a um lugar a qual todos nós ansiamos e esperamos? Ou você tem deixado ser levado pelos ventos e os modismos dessa época? O nosso século XXI está rodeado de informações que querem tirar de nós o objetivo principal da nossa vida. O amor pela nossa família, o respeito pelo próximo, o amor para as pessoas. Cada dia mais nós temos visto que essas qualidades têm esvaído das pessoas. Mas o que nós podemos fazer enquanto, presentes nesse tempo? Nós podemos influenciar para o bem. Nós podemos marcar esse tempo para o bem. Deixarmos um legado nas entrelinhas das histórias. Nós podemos fazer como essa mulher. Não ter livros e mais livros registrados com o nosso nome, mas deixar sim um legado. Nós sabemos dela, porque nós temos relatos do seu filho. E se formos ler, você deve ler aí na sua casa o capítulo inteiro de 2 Reis 18, você vai ver que Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele reinou nesse período de 29 anos, temendo a Deus. Então nós precisamos, deixarmos legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso vizinho, para os nossos amigos. Não importa para quem que nós temos que deixar. Nós só não podemos fazer o contrário, ser influenciado pelas coisas ruins que estão vindo até nós. Nós entendemos hoje com a internet, com o meio de comunicação, que é algo que está inserido no nosso contexto hoje. Nós temos visto que as pessoas têm mudado o pensamento por causa de influenciadores digitais, pessoas que às vezes nem pensam no bem do outro. Nossas crianças têm sido corrompidas por pessoas maldosas que querem seguidores a todo custo. Como nós temos visto pessoas influenciando para o mal, mas nós estamos aqui para influenciar por bem. E talvez você me pergunte, mas eu não consigo alcançar tantas pessoas. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos ter um número grande de pessoas. Nós precisamos influenciar algumas pessoas na nossa vida. Não precisa de muito, precisa que apenas um entenda todo o seu valor, toda a sua vida diante do altar do Senhor. Que é para isso que nós estamos aqui divulgando toda a bondade. Seja pessoas que marcam a história. Seja bons pais, boas mães, boas avós, bons avós, tios e tias, amigos e vizinhos, sejam pessoas que exalam o amor uns aos outros. É isso que nós temos que pedir, é isso que nós temos que entender. Nós temos que ser como Abi, Ela não se deixou influenciar por aquele rei maldoso. Ela não deixou influenciar por aquilo que ela possuía. Ela podia sim ter se corrompido. Agora ela era uma mulher de status, de poder, mas ela não deixou se corromper pelo status ao qual ela foi inserida. Ela continuou acreditando naquilo que passaram para ela e que era realmente bom. Algo que realmente valia a pena passar para a próxima geração. Vamos ser livres dessas influências má. Vamos começar a ser os influenciadores. O influenciador da bondade e da misericórdia do Senhor.
É para isso que você nasceu, é para isso que você está aqui nessa terra, neste tempo, neste momento, para influenciar quem está do seu lado. Legal essa história, não é? Não sei se você já tinha ouvido falar sobre Abi, mas que essa história faça você refletir qual é o seu posicionamento e que se você saiu desse posicionamento ao qual um dia você andou, volte, dá tempo. Né? Se você está escutando essa mensagem, dá tempo para você, dá tempo para mim rever os meus conceitos e andarmos em mais amor, em mais unidade, em mais gratidão, fraternidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima história, em nome de Jesus. Queremos aprender com essas grandes mulheres. Até mais!